Olá, vamos começar mais uma aula de cultura afro. Sou o professor Antônio Miranda. Vamos então ver aqui o tema, né? Veja aí o tema: os grandes personagens da cultura brasileira. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, é o grande personagem do nosso vídeo de hoje, tá certo? Por que ele está aí fazendo parte dos personagens da cultura afro-brasileira? Porque ele é filho de um português e de uma mulher que foi escravizada aqui no Brasil, né, vinda da África, ou descendente de africano, que era a Isabel, certo? Vou falar sobre o personagem agora, né? Veja aí. Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, de 1730 a 1814, né? É o período em que a data em que ele nasceu e a data em que ele faleceu, certo? Foi um escultor, trabalha com escultura, né? Um entalhador, carpinteiro e arquiteto do Brasil colonial. O que seria o Brasil colonial, né? Era o período em que o Brasil ainda não era um estado propriamente dito, um estado independente. Ele dependia de Portugal, ele era colônia portuguesa, certo? Então vejamos. Ele era considerado o maior representante do barroco mineiro, sendo conhecido por suas suas esculturas em pedra-sabão. Trabalhava com esculturas em pedra-sabão, entalhes em madeira, altares e igrejas, né? Esse era o tipo de trabalho que ele exercia. Que é Ouro Preto, cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. No período em que Antônio Francisco Lisboa nasceu, aqui a cidade de Ouro Preto, atual, tinha o nome de Vila Rica, certo? Depois mudou para Ouro Preto, cidade onde o Aleijadinho nasceu. Tem uma outra foto aqui de Ouro Preto. Aqui mais uma foto de Ouro Preto, né? Uma cidade bastante bem organizada, né? Um local turístico e até tombado pelo patrimônio histórico, né? Da Unesco. Manda aqui. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, nasceu na cidade mineira de Vila Rica. Na época em que ele nasceu era chamada de Vila Rica. Atualmente é chamada de Ouro Preto, Minas Gerais. Há controvérsias sobre sua data de nascimento, mas a maioria dos pesquisadores dizem que ele nasceu em 29 de agosto de 1730, certo? Filho de português, né? O pai dele era português. O nome do pai dele é Manuel Francisco Lisboa. Ele era mestre de carpintaria e chegou a Minas Gerais em 1728 e também era filho de uma escrava chamada Isabel, certo? Ou seja, o pai dele era um português e a mãe dele era uma escrava brasileira, uma escrava que vivia no Brasil, né? Aleijadinho estudou as primeiras letras, latim e música, com alguns padres de Vila Rica, né? Atual Ouro Preto.
aprendeu a esculpir ainda criança, observando o trabalho de seu pai, que esculpiu em madeira uma grande quantidade de imagens religiosas, né? Um dos principais temas que Aleijadinho executava era imagens religiosas, né? Aqui alguns exemplares das obras de Aleijadinho. Deixa eu observar aí os 12 apóstolos, né? Aqui do lado. E do outro lado aqui, a igreja de São Francisco, em que o Aleijadinho, o Antônio Francisco Lisboa, teve grande contribuição, certo? Ele também era arquiteto, por isso ele contribuiu nesse ponto aí também. As obras, né, e características Francisco do Aleijadinho, né? A maior parte das obras de Aleijadinho tem como tema central a religiosidade. As imagens sacras que produziu se caracterizam pelas cores, leveza, simplicidade e dinamismo. Grande parte de sua obra encontra-se nas cidades mineiras de Ouro Preto, antiga Vila Rica, Tiradentes, São João del Rei, Mariana, Sabará e Congonhas do Campo, certo? É onde se encontra a maioria das suas obras, das obras de Aleijadinho. Aqui um exemplar de uma das obras de Aleijadinho, né? Mais uma obra feita por Aleijadinho. Outra, observe que todas são voltadas para a religiosidade, né? Vamos ver essas informações. Nesse santuário merecem destaque as representações da vida sacra. As cenas da Paixão de Cristo são formadas por 66 figuras, todas de cedro, em tamanho natural, ou seja, todas de madeira, né? Madeira de cedro. Podemos encontrar essas obras dispostas nas 7 capelas da rampa do santuário do Bom Jesus de Matozinhos, né? Vamos ver essas informações aqui. Diz o seguinte: as estátuas dos profetas foram feitas de pedra-sabão, abundante na região do Ouro. Esse material foi largamente utilizado por Aleijadinho, também em umbrais e medalhão de frontispício, certo? Trabalhava muito com pedra-sabão, né? Que a imagem de Aleijadinho é uma das imagens atribuídas a Aleijadinho. Não era, na época não existia fotografia, né? Era através de pintura, por isso que não tem uma foto dele mesmo, como ele realmente era. Voltando aqui, Aleijadinho traçou a planta, elaborou a talha e a escultura do frontispício. Fez 2 púlpitos, dos quais esculpiu figuras de santos, certo? Dessa igreja é a igreja de São Francisco, também em Ouro Preto, certo? Então entendemos aqui. Por que esse personagem é chamado de Aleijadinho? Né? Porque ele desenvolveu alguns problemas nas mãos e que impossibilitava ele de fazer muitas coisas, mas mesmo assim ele continuava executando os seus ofícios mais comuns, né, que era esculpir e criar estátuas, né, principalmente em pedra-sabão, certo? Então, vamos ficar aqui com a imagem atribuída ao Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, e concluímos aqui, então, o nosso vídeo, tá certo? Falando sobre
este personagem. Então vamos concluir aqui, até o nosso próximo encontro, falando dos grandes personagens da cultura brasileira. Ok? Um abraço e até a próxima.